Você sabe o que a cantora Cher e o ator Tom Cruise têm em comum? Não é só a fama não, os dois têm dislexia, um distúrbio que se caracteriza pela dificuldade em aprendizagem, principalmente em relação à leitura e escrita. Mas o transtorno não tem nada a ver com inteligência. O físico teórico Albert Einstein, considerado um dos homens mais inteligentes do mundo, era disléxico. De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia, o distúrbio atinge de 5 a 17% da população. O Lucas faz parte desta estatística. Ele conta que nunca precisou repetir de ano na escola, mas que sempre teve dificuldade. No caso dele, o diagnóstico foi dado aos 17 anos de idade, quando ele já tinha até aprendido a lidar com o problema. Apesar de ter sido tarde, antes disso eu já tinha meio que acompanhamento dos professores de português, sempre me ajudando com essa questão da escrita. A dislexia é considerada um distúrbio de origem neurológica. O que se sabe é que os portadores já nascem com isso, mas a causa exata ainda não foi encontrada pela medicina. Mas existem estudos que aventam a possibilidade da dislexia ter uma origem genética. É possível você encontrar nas crianças disléxicas uma história familiar positiva. Pais com o mesmo problema, avós com o mesmo problema e tudo mais. Geralmente os sintomas se tornam mais evidentes durante a fase de alfabetização. Por isso, o ideal é que o distúrbio seja diagnosticado o quanto antes. Mas atenção, nem toda dificuldade de aprendizado pode ser tratada como dislexia. O diagnóstico deve ser feito por uma equipe multidisciplinar. É preciso ver primeiro se a criança enxerga bem, se a criança ouve bem, e o acompanhamento fonoaudiológico é fundamental, porque o diagnóstico de dislexia e o tratamento é fonoterapêutico. O tratamento é feito em conjunto com um profissional de psicopedagogia, já que a criança precisa seguir uma série de orientações para ter o aprendizado facilitado. Põe a figura e a palavrinha junto, para ela ir fazendo a ligação e entendendo o que aqueles símbolos, aqueles códigos, que são as letras e as palavras, querem dizer. Os portadores de dislexia acabam muitas vezes passando por desinteressados ou preguiçosos, o que reflete também na socialização. São crianças com baixa autoestima, eles chegam assim mesmo querendo desistir da escola. As crianças com dislexia têm principalmente dificuldade para identificar as letras do alfabeto, além de fazer trocas de letras como o P e o B na escrita. Algumas também podem apresentar dificuldade em entender os formatos das letras, muitas vezes reproduzindo elas de forma espelhada. Crianças, então, que têm dislexia talvez apresentem neurologicamente uma dificuldade na organização espacial. Por isso elas confundem letras, por isso elas têm dificuldade para ler e para escrever, decodificam leituras. Cada caso de dislexia apresenta diferentes características que exigem variadas técnicas de tratamento. Como o acompanhamento escolar é fundamental, as instituições precisam estar preparadas, tanto para dar atenção a essas crianças, quanto para dar apoio aos pais. Apesar da necessidade, não existe uma lei que assegure que as escolas ofereçam profissionais para acompanhar individualmente cada criança. Isso vai de cada instituição. A Secretaria Municipal de Educação de Tubarão, por exemplo, conta com uma psicóloga para instruir os familiares. Já em relação ao aprendizado, os estudantes com o distúrbio diagnosticado têm direito a reforços semanais. Os professores eles têm notado que os alunos estão progredindo, claro que com as suas dificuldades, no seu tempo, cada criança tem o seu tempo de aprendizado, mas muitas crianças estão conseguindo acompanhar a turma com os reforços que são dados pelo município. Apesar de todas as dificuldades, os portadores de dislexia podem sim levar uma vida normal. No caso do Lucas, concluir uma graduação é só uma das inúmeras conquistas que podem vir. O importante é saber que todas elas virão com um passo de cada vez, assim como tudo na vida. Quando eu vou escrever alguma coisa, eu ou releio o que eu estou escrevendo, o que eu escrevi, eu escrevo, depois releio. Ou então, como os computadores já vêm com ajuda ortográfica e tal, facilita também.